Muito bem, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Estão ouvindo bem? Letícia, boa noite mais uma vez. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Vamos chegando? Chegou o tão esperado dia, nossa primeira live para falar sobre os benefícios, direitos dos caminhoneiros e dos transportadores. É isso aí. A galera tá entrando, ficando ao vivo, legal, muito legal o apoio. Deixa eu ver. Aqui. O Dr. Felipe aqui já tá mandando o link no grupo dos caminhoneiros, aí o pessoal já entra. Eles estão esperando o link lá. Estão esperando. Hoje à tarde teve bastante perguntas. Quando eu anunciei a live, teve bastante perguntas que eu até incluí agora à tarde sobre o período sobre a lei do descanso do motorista. Daí incluí no roteiro de hoje. A lei de descanso aí, ela vai complicar um pouquinho a questão do registro, né? Sim. Tava vendo as atualidades sobre ela. Na verdade, teve alterações já em 2015, na Lei 13.103 de 2015, e aí agora, no ano passado, o STF fez algumas mudanças. Uhum. E ainda não teve alteração na lei, mas a decisão do STF é mais atualizada, né? Uhum. Devagarzinho o pessoal tá entrando, assinando ali, que legal. Talvez vamos ter bastante gente do Paraguai participando da live. Eu tenho alguns clientes do Paraguai também. O pessoal da aduana ali, que participa forte do grupo ali. É impossível que sejam presentes aí. Faz Mercosul ali, né? Isso, perfeito. Bem isso. Bom, dando início, Letícia. Prazer receber você na live. Quando fiz o convite, você se dispôs imediatamente para estar contribuindo. Além de toda a divulgação, acredito que é um propósito forte a gente está ajudando essa classe. Uma classe que vem enfrentando dificuldades no momento também, né? Dificuldades do preço do diesel, dificuldades dos valores dos fretes e todos os demais insumos que só têm aumentado no dia a dia e não está nada fácil. E a gente não buscar nossos direitos, não buscar a economia tributária pode ajudar a piorar a situação cada vez mais, né? Bom, eu sou Bruno Brandão, sou contador. Uma das minhas especialidades de nicho de atendimento é a área do transporte. Comecei a atender e estudar mais a partir do momento que eu abri uma sociedade com meu pai, a gente tem carreta trabalhando. E isso me despertou uma curiosidade muito legal do ramo, porque nós temos várias situações que precisamos fazer, como trabalhar, questão de custos, e principalmente a área tributária, que existe muita pegadinha, não é nada simples, é um negócio bem complexo e que, infelizmente, nem todos têm o conhecimento de como deve ser a melhor forma para estar fazendo isso. E tornou um propósito, ajudar o caminhoneiro. Hoje, na nossa empresa, na Brandão Contabilidade e Consultoria, atendemos diversos caminhoneiros, tanto em Cascavel como Mais Força, e em demais estados e cidades também. Então, ajudando a eles a entender a tributação, a melhorar a tributação, para que no final eles possam ter um pouco mais de lucro. E a nossa convidada, então, a Letícia Cavalheiro, especialista nas estadias dos caminhoneiros, nos direitos que eles têm no seu dia a dia. Letícia, suas boas-vindas, pode fazer sua apresentação. Muito obrigada, Bruno. Então, como ele disse, eu sou a Letícia Cavalheiro. Já estou um pouquinho conhecida como advogada dos caminhoneiros. Isso porque eu já venho de raiz lá dessa área do transporte. Isso porque eu fui criada, sustentada. Meu pai é um caminhoneiro. Então, ele sempre compartilhou comigo, eu viajei com ele a vida toda, até os meus 16 anos, até eu ir para a faculdade. Então, as minhas experiências com o transporte são além do departamento jurídico ali, das leis, e sim, muito na prática, né, de sentir, de quando criança sofrer com meu pai esses problemas, que só quem passa mesmo entende, com todas as situações do transporte.
desde como o Bruno falou, do valor do frete, do valor do combustível, das estadias que não pagam, das estradas ruins, então, do caminhão que quebra no meio da estrada. Então, todas essas situações eu passei com o meu pai, né? Só não sofri mais que ele, com certeza, porque está até hoje nessa lida. Então, fiz a faculdade de Direito e decidi me especializar nessa parte, no transporte. E aí, desde 2021 já, eu estudo, eu aprendo diariamente, me atualizo e trabalho em defesa dos direitos dos caminhoneiros, seja em estadia, seja em cobrança de frete, em falta de pagamento de vale-pedágio, por exemplo. Então, tem várias situações ali que a gente tenta contribuir, né? E não só também como situações que você precisa processar alguém, mas também em tirar uma dúvida, em ajudar em situações difíceis, né? Com o que você pode fazer para sair de uma situação complicada. Então, a gente tenta da melhor forma, né? Tornei do meu trabalho ajudar essa categoria, mas também de coração, tentando ajudar cada um que chega até mim, que confia no meu trabalho e me acompanha nas redes sociais. A gente tem um grupo de caminhoneiros, agora já temos quase 400 caminhoneiros que participam deste grupo, onde além de eu atualizar e passar informações importantes, e até que não seja lei nova, coisas antigas que vocês não têm conhecimento. Então, além dessa parte das leis, a gente ali também se ajuda com uma vaga de emprego, de motorista, um caminhão à venda, que algum dos motoristas esteja vendendo. Então, ali a gente tenta se ajudar bastante. Quem quiser participar desse grupo, pode me mandar no direct ali o nome completo e o telefone, que eu adiciono ali no grupo e você vai gostar de participar. Que legal, Letícia. Bom, eu entrei nessa área em 2019, como eu falei, quando a gente abriu a empresa de transporte, e foi daí que eu comecei a conhecer de fato bem o ramo, entender as dificuldades e também avaliar as oportunidades que tinha no mercado. E hoje um lema forte dentro da nossa empresa é ajudar o caminhoneiro, pessoa física, a ele entender o porquê dele ter um CNPJ, ou seja, um MEI caminhoneiro, ou seja, uma LTDA, que a gente chama de normal, os benefícios que ele tem, até mesmo para minimizar os riscos que traz o CPF, né? E o nosso objetivo é reduzir a tributação, conseguir orientar na questão de custos, para que o frete não se baseie normalmente pela seguinte conta: o valor do frete menos óleo diesel e pedágio é o que me sobra. Tem dezenas de contas a mais que essa, como o custo do quilômetro do rodado do pneu, o custo do óleo lubrificante, manutenção preventiva, desgaste, a parte de seguro também que a gente tem que estar contabilizando, né? Então tem uma série de fatores. Na verdade, é muito diferente, né? Está muito além do que a gente enxerga, o valor líquido que se ganha. E uma conta muito simples, a gente até escuta bastante, às vezes, muito do profissional falando assim: o caminhão acaba te emprestando dinheiro e não tendo lucro. Porque ele não faz essa conta do exemplo. Hoje, basicamente, em torno de 45 centavos é o custo do quilômetro rodado de uma viagem para o pneu. Então, ou seja, cada quilômetro tem que separar 45 centavos, que é para repor o pneu no seu veículo. E aí, quem roda bastante, aí 18 mil quilômetros, 20 mil quilômetros por mês, se não conseguir fazer essa separação, no final vai ter um valor aí bem grande, vai estar sendo colocado no bolso e depois vai ter que ter o retorno ali para o veículo. E o outro ponto é a gente conseguir reduzir a tributação de forma legal, trabalhar com os preceitos que são cabíveis e fazer com que pague um imposto justo. E Bruno, quais que são as vantagens, então, de ter se tiver um CNPJ, né? Muitos motoristas trabalham só no CPF, né, com o TAC. Mas quais seriam as vantagens de um motorista autônomo passar a ser uma ETC, uma empresa de transporte? Bom, primeiramente é o seguinte: quando você passa a ter um CNPJ, a primeira vantagem já está que você já começa a não ter aquele desconto de INSS na carta frete. Outra vantagem: o valor do frete já sobe. Quando você começa a trabalhar, mesmo com um frete terceiro, você tem lá frete CPF a R$200, frete CNPJ a 205. Já começa a melhorar um pouquinho. E a outra barganha show é que você conseguir não mais fazer somente frete terceiro e você sim começar a
pegar as cargas direto. Então, você faz um carregamento de farinha de Cascavel para Belo Horizonte a R$ 180 a tonelada com frete terceiro. Se você tiver CNPJ, consegue emitir a carta frete, manifesto, tem seguro da carga, esse frete vai subir para 280, 300, 310 a tonelada. Então você consegue até dobrar ou até mais que dobrar o valor do seu frete. Claro, vai ter situações administrativas por trás? Vai ter. E é nessa ponta que a gente entra com a contabilidade para ajudar o caminhoneiro. Que talvez, às vezes, uma forma muito simples, somente ele trabalhando, não tem nem condições de conseguir estar fazendo essa documentação. Então, a gente entra com assessoria para conseguir fornecer essa decisão dele tomar na carreira dele. Nesse caso, quando somente com a empresa que ele vai poder ser contratado diretamente, né, sem uma transportadora intermediária ali, ele mesmo daí quem vai ter que emitir, no caso, o manifesto, né, o CTE, mas aí ele lucra muito mais sem ter a intermediação da transportadora, né? Isso? Exatamente, consegue lucrar muito mais, porque o valor do frete que você consegue agregar em cima é muito grande, né? E é aí onde que as transportadoras maiores acabam ganhando o terceiro, porque ele tem frota própria. Vamos citar um exemplo. Pega a Coamo, o frete Coamo, que é direto pelo aplicativo. Primeiramente, que a Coamo chega no porto, eles têm preferência em descarregar o caminhão que o terceiro. Se ele está te pagando 200 para você ser para o porto, o frete que ele está recebendo do silo é muito maior. Claro, vai ter imposto, vai ter o seguro, tem toda essa logística? Tem, mas é aí que começa o jogo a virar e você conseguir ter mais resultado no final. Pode fazer com um caminhão só? Claro que pode. Assim como você pode conseguir começar a ter suas próprias cartas e você conseguir distribuir os fretes para os seus colegas, se você não vem se fazer sozinho, né? Tá. E você tem alguma conclusão assim, então, visualizando esses dois sentidos de trabalhar no CPF e no CNPJ? Você consegue dizer qual que é melhor, assim, considerando todas essas partes importantes, tanto de impostos quanto da burocracia do CNPJ, mas também em contrapartida ao valor do frete? Você chegou numa conclusão assim, o que é melhor trabalhar o transportador? Trabalhar com o CNPJ ou com o CPF? Esses dois pontos que eu falei é o começo do iceberg. Tem muito mais pontos que a gente pode trabalhar. Como, por exemplo, a gente citar a questão de acesso ao crédito. Com o CNPJ, você consegue nos bancos linhas de financiamento com taxas de juros muito menores, prazos maiores e o percentual que você consegue de linha de crédito é maior. Então você consegue estar comprando um veículo, 2 veículos, aumentando sua frota. Ponto importante também, a questão da contribuição do INSS, né? Muitos profissionais chegam ali com 65, 60 anos de idade e às vezes não acabam nem tendo o direito de se aposentar, porque vai ver, não recolheu o INSS, não deu a devida atenção por não conhecer, não ter uma assessoria e fica com essa dificuldade. Já com a empresa, se você tem um MEI caminhoneiro, que o MEI você recolhe 12% sobre um salário mínimo, já junto na guia, que é uma forma de CNPJ mais barata para quem está começando. Você já tem a sua contribuição, que isso já ajuda bastante. Além de você ter a aposentadoria, você passa a ter direito, se você for mulher caminhoneira, auxílio maternidade, caso Deus aconteça alguma situação, auxílio reclusão, auxílio invalidez. Então você já começa a blindar um pouco mais seu CPF. Fora o risco que você consegue começar a tirar de você misturar o que é pessoa física com a sua atividade profissional. No CNPJ você consegue deixar isso melhor. E aí a gente caminha para um ponto em que, infelizmente, falar assim, 99,9% das pessoas acabam fazendo errado. O que é? Imposto de renda, que começa agora dia 15 de março e vai até dia 31 de maio. O correto é você fazer a apuração por carnê-leão mensal. Isso você pode chegar com uma alíquota até de 27,5% de imposto de renda calculado. E quase ninguém faz isso. Deixa para fazer só no outro ano, aí fez 300 mil de frete no ano. 10% você joga para renda tributável e até 90% disso você consegue jogar como distribuição de lucros. Porém, não serve para aumento de patrimônio. Só que isso
acaba fazendo com que você tenha risco com a malha fina e o leão. E se você for fazer ali, de fato, como deve ser o carnê-leão, não compensa. Você vai ficar muito caro. Onde você fazer pelo CNPJ, a tributação vai reduzir inúmeras vezes. Então, esse é o começo que começa a ter as vantagens de se ter o CNPJ. E não é mais tão... É o CNPJ mesmo do que... É melhor CNPJ. Se você tiver um caminhoneiro, um caminhão, compensa você ter o CNPJ. Entendi, que legal. E quanto ao imposto da pessoa física? Como que você poderia explicar para a gente como que deve ser feito? O primeiro passo fala o seguinte, não deixe de fazer, né? Porque você for acessar o crédito, você precisar para um fornecedor para fazer um cadastro, eles vão te pedir um comprovante de renda. Se te pedir para você apresentar decore, será muito difícil você conseguir um profissional que faça o decore. E o imposto de renda ele serve para balizar, para comprovar uma renda sua. O que eu recomendo? Não quero de jeito nenhum ter CNPJ. Faça o carnê-leão, recolha mensalmente ali o imposto de renda e aí uma vez por ano faça a declaração de ajuste anual do imposto de renda. Porém, assim, se a tua média de faturamento com o veículo for ali superior a 10 mil reais, não compensa você fazer na pessoa física. Não compensa. Se sentar com um profissional contábil, ele aplicar as contas para você e te mostrar, você vai ver que, na verdade, na pessoa física você está mais correndo risco por não estar tributando corretamente do que, de fato, levando vantagem. Isso que eu ia te perguntar agora. Se o motorista aqui que está nos assistindo, ele realmente prefere ficar como pessoa física, ele não tem disponibilidade para correr atrás de CNPJ e a parte administrativa ali. Quais são os riscos de você não fazer um CNPJ e continuar como CPF? Você ser tributado no carnê-leão, 27,5%. E você pega ali, vamos colocar, faturou hoje uma LS tranquilamente, o cara fatura pelo menos 30 mil reais por mês, né? A tributação dele vai ser em 27,5%. Então, o valor do imposto devido corretamente é muito caro se você for fazer no CPF. O que eu recomendo? Pelo menos busque o MEI caminhoneiro. O MEI caminhoneiro você consegue trabalhar ali com a faixa de 251 mil em 12 meses e você já faz a contribuição do INSS junto. Sim. No MEI caminhoneiro você vai pagar ali da 12%, dá esqueci o valor, né? Dá uns 140 reais mais ou menos por mês. É um valor baixo. Com certeza. Realmente tem muito mais benefícios, então. Meu pai, por exemplo, ele trabalha no CPF, sempre trabalhou no CPF. Que dessa parte da contabilidade eu não domino para ajudar ele, né? Então, ele ainda permanece no CPF, interessante. Que legal saber dessa melhoria que tem tantas, né? É uma economia imensa, a redução do imposto na parte do CNPJ. E eu também não sabia que os fretes em algumas condições são maiores para a empresa. Eu Maior. não sabia disso, não sabia também. E outra coisa muito interessante, até um cliente estava me contando esses dias sobre isso, que ele conseguiu, como ele tem empresa, ele conseguiu um frete diretamente com a Copavel, por exemplo. Né? Então não precisou de uma transportadora ali o frete é muito melhor. Aí você conseguiu o frete direto, é o maior sonho, porque você conseguiu o frete direto, é todo seu, você não vai repartir o bolo com ninguém. Sim. Aí é onde que o teu jogo começa a virar. Aí é onde que as grandes transportadoras acabaram abraçando a causa e levando, né? E aí, assim, pegar na questão de tributação ali, você fazer pelo CNPJ, aí tem a questão também dos funcionários, né? Porque você registrar um motorista no CPF, aí tem toda a situação trabalhista que envolve o CPF, né? Letícia, mas você falou também que você viajou bastante com seu pai, até os 16 anos de idade. E como é que era quando chegava nos lugares e ter que ficar esperando? Qual que era a sensação? Olha, né, posso citar aqui a pior das sensações de esperar. Uma vez eu era criança, a gente estava em Sobral, e aí a gente ficou esperando para carregar. Eu não lembro se era carregar ou era descarregar, mas era Natal, era dia de Natal e
A gente ficou aguardando, não lembro se era carga ou descarga num posto, e no posto não tinha banheiro para tomar banho, a empresa também não disponibilizava pátio para esperar. A gente passou o Natal, só eu, meu pai e minha mãe, sem tomar banho, e aí passamos a noite da ceia de Natal lá, e aí só 2 dias depois que a gente conseguiu sair de lá. Então, sempre foi muito complicado, né? A gente tem que se virar com o que tem na caixa, tinha que se virar com o que tinha na caixa de cozinha, ou dar um jeito de ir em algum mercado numa cidade desconhecida, que a gente não sabe onde tem nada, né? Então, é sempre muito complicado. E como também tem muita falta de lugar para ficar parado, para esperar, seja o que for, seja para tomar banho, para esperar para carregar, seja porque furou um pneu, que digamos que seria uma situação mais simples. A rodovia tem pouca assessoria nesse sentido para os caminhoneiros, né? Eu sempre falo que a parte do transporte rodoviário deveria ser considerada uma atividade essencial, sabe? Quase um serviço público de tão relevante que é para a sociedade esse transporte, mas é tratado como uma atividade totalmente privada que não precisa de assessoria, somente na particular, né? E aí, por isso, não é intervido nessa parte, para ajudar a manter o transporte rodoviário. O que acontece se todos os caminhoneiros que passam por essas coisas desistem e não querem mais fazer transporte? Simplesmente eles não querem mais ficar transportando mercadoria. O que acontece? A gente já viu na greve o que acontece. Tudo para. Tudo. Apesar de o caminhoneiro é o progresso do país, né? Tem a frase padrão, mas é a mais pura verdade. Só que romantizam demais e quando vai para a prática, o apoio não é assim nem da sociedade, nem de quem deveria fiscalizar, né? É verdade. Começar pelo apoio na rodovia da parte da polícia também, né? Principalmente. Quem está no dia a dia sabe quem está falando, né? Que na mídia pinta uma coisa, na prática não é bem assim. Mas, Letícia, caminhoneiro chegou para carregar, naquela ânsia, vontade de voltar para casa. Chegou para carregar na quarta-feira, só carregou na sexta. O que acontece? Nesse caso, tanto no carregamento, né, inclusive muitos não conhecem que existe essa estadia no carregamento também. Então, a estadia começa a contar ali desde a sua chegada na empresa, né? A empresa tem ali 5 horas para carregar ou para descarregar. Extrapoladas dessas horas, você já vai ter direito a receber a estadia desde a sua chegada, né? Não desconta essas 5 horas de tolerância. Então, vai contar essa estadia desde a chegada na empresa até o carregamento, né? Que vai ser dado um marco lá com os documentos, o recebimento dos documentos e a liberação para seguir viagem. E como é que faz para você buscar o direito? Quais são os documentos que o caminhoneiro tem que juntar se ele perceber que ele começou a ter esse direito? O que ele tem que apresentar para conseguir receber isso? Então, a gente normalmente se preocupa muito em ter comprovações desse período que ele ficou lá aguardando, né? Seja na carga ou na descarga. A estadia agora está em 2,24 por hora tonelada. Então, seria o mais ideal você conseguir comprovar a sua chegada e a sua saída da empresa. A gente pode utilizar a marcação de chegada. Oi? Com peso de balança? Isso, mas é que não é sempre que eles entregam, né, para o motorista esse ticket de balanço. Então, eu costumo tratar como os documentos que não são tão comuns, né, porque nem sempre eles recebem esse ticket de balanço. Então, no carregamento, por exemplo, a estadia, a chegada na empresa, a gente vai conseguir demonstrar com uma marcação de chegada, com o extrato de rastreador, extrato do localizador, uma conversa de WhatsApp com a empresa que você avisou a transportadora, já estou aqui na embarcadora para carregar, um cupom de abastecida, de alimentação que demonstra que você já estava na cidade naquele dia, naquele horário. E o fim da estadia do carregamento vai ser com o carregamento, e aí vai ter lá na nota, no CTE, a data que você recebeu o documento e foi liberado para seguir viagem. Já na descarga, a gente tem que se preocupar com a chegada e com o momento que você vai sair da empresa. A gente comprova da mesma maneira a chegada no destino. Extrato rastreador, conversa de WhatsApp e todas as outras coisas que eu falei.
E aí termina com a descarga. E na grande maioria, pelo menos o comprovante de descarga a empresa entrega. Então, você vai ter a data de saída, de descarga, o peso, o horário, etc. Uhum. E nesse quesito, assim, eu até uma dúvida forte. Você teve direito, buscou seu direito. Quem que deve te pagar? A transportadora que te contratou ou o cliente que contratou a transportadora que te subcontratou? Essa responsabilidade por esse pagamento da estadia, ela é solidária. O que isso quer dizer? Quando eu digo que existe essa responsabilidade solidária, quer dizer que todas essas empresas são responsáveis pelo pagamento da estadia. Então, a embarcadora e a destinatária lá contrataram a transportadora para fazer este serviço que subcontratou o motorista. Todas essas empresas que eu falei são responsáveis pelo pagamento da estadia e quando se trata de uma responsabilidade solidária, você pode cobrar de qualquer uma delas. Então, você pode cobrar da transportadora, da embarcadora e da destinatária. Uhum. Né? Ali, judicialmente, você pode escolher ou contra quem entrar ou entra contra todas. Ali no extrajudicial, para fazer um acordo, também você pode procurar qualquer uma delas. Entendi. Que show. O direito está aí, a gente tem que buscar por ele, brigar por ele, né? Porque senão o descaso acaba sendo muito grande, tanto no descarregamento quanto nos descarregamentos, né? E se fortalecer, a classe ela tem força, ela consegue reivindicar por isso, né? Uma situação, Letícia, a gente estava comentando antes, sobre a questão do CNPJ também, que talvez as pessoas não conhecem, mas você com o CNPJ, se você for buscar um veículo zero quilômetro, você consegue desconto de ICMS. Então, dependendo do estado que você for comprar, esse desconto pode chegar até 19%. Então, você tem um veículo 0 km, vai buscar um cavalinho ou reboque, você já consegue um desconto por comprar no CNPJ. Já na pessoa física você não consegue. Então, esse é mais um dos pontos que fortalece, né? E uma situação que eu vejo assim, muito interessante para a pessoa física que busca se tornar um CNPJ, que é você conseguir desvincular o seu nome da profissão. Porque o risco da estrada é muito grande. Então, o que eu sempre sugiro e recomendo para as pessoas, se você tem funcionário, tenha seguro de vida bom para o motorista, né? Utilize do rastreador, para que se acontecer alguma coisa, de uma morte ou uma invalidez, perca de algum membro, você conseguir ficar mais seguro dentro do CNPJ e com esses valores sendo indenizados, né? E outro ponto também muito show na parte do CNPJ ali é multa. O caminhoneiro leva multa muito na estrada. Se o teu caminhão está no CNPJ, você não precisa informar o condutor. Claro, se não for aquela multa que foi parado, pegado a habilitação e o documento do veículo. Então aí você já escapa muitas vezes de perder carteira, hein? Verdade, na pontuação, né? Daí você não faz indicação e não tem a pontuação no caso de radar, né? Essas coisas. Não precisa fazer indicação. Esse é um ponto que muitas pessoas acabam fazendo. Eles acabam andando muito em São Paulo, que é muito fácil levar multa. Também é parte do Mato Grosso do Sul, né? Acabam caminhando por aí. Sim. Muito interessante. E aí dentro do CNPJ tem que ser os pontos, que o pessoal tem muita dúvida também. O que é melhor? Eu trabalho com meio caminhoneiro, trabalho no Simples Nacional, vou ser presumido, vou ser lucro real. E tem 4 formas de você tributar como CNPJ, né? E aí não existe uma regra. Cada caso é um caso, vai ter que entender qual que é o momento ali da atividade, né? Quem está muito pequeno ali, que não tem um faturamento superior a 250 mil no ano, o meio caminhoneiro comporta tranquilamente. Mas se você já passa disso, e é uma regra para quem começa já pelo menos uma IS, aí tem que fazer conta. Em que estados vai estar viajando, se vai buscar mais o frete próprio, o que ele vai almejar dentro disso. Se é o próprio proprietário que vai dirigir, se vai ser sócio, se o motorista vai ser registrado ou se vai ser terceirizado com CNPJ também, né? E aí é onde a
gente chama de planejamento tributário para fazer dentro do CNPJ. Qual que é o melhor regime, mais benéfico, com menor tributação e que também não onere tantos custos administrativos. Letícia, a questão do seguro, que é descontado nas cartas fretes. Essa parte, pode, não pode? Essa parte do seguro, inclusive, teve uma alteração recente. Até junho, julho do ano passado, não existia uma determinação sobre essa parte do seguro de cargas. Mas, em 2023, saiu a proibição de que se desconte o seguro de cargas do transportador autônomo. Inclusive, este seria um único benefício de ser CPF. O seguro de cargas não pode ser descontado do frete do transportador autônomo, somente do CNPJ. Na verdade, a lei é omissa quanto ao CNPJ, ela não fala nada sobre o CNPJ, só trouxe a proibição que não pode descontar do transportador autônomo. E se a empresa mesmo assim descontar, o motorista tem direito a cobrar uma multa do valor do dobro do frete. Como multa pelo desconto desse seguro de cargas. Ou seja, se o frete for 10 mil reais, for descontado seguro, dobrar o valor do frete, receber mais 20. Isso mesmo, isso mesmo. É claro que isso normalmente vai ser só judicial, né? Dificilmente a empresa vai pagar essa multa tranquilamente. Mas esse direito existe e você pode cobrar judicialmente. No caso, se fosse 10 mil, a multa seria 20 mil, sim. Justamente a gente fazer essa pergunta. Como fazer isso e até mesmo prazo? Preciso receber estadia ou foi descontado indevidamente de mim o seguro? Qual que é o prazo para adentrar com uma ação dessa e conseguir estar recebendo? Olha, a lei da estadia em si, né, que ela traz várias determinações sobre essa parte, ela diz que é 1 ano o prazo prescricional, né, o tempo que você tem para fazer a cobrança desses danos derivados do transporte rodoviário. Não fala especificamente da estadia, do seguro. Ela fala que você tem 1 ano para cobrar prejuízos em favor, em decorrência do transporte. Mas teve uma decisão do STJ que entende que é 5 anos o prazo. Então, assim, se você puder entrar dentro do primeiro ano, é mais garantido. Mas do primeiro ano em diante, até o 5º ano, o STJ entende que pode fazer a cobrança até 5 anos. Perfeito. E o pessoal tem buscado mais, mais ou menos qual que é a faixa etária deles? Quem tem buscado mais por esse direito? Os caminhoneiros, você disse? Isso. Olha, via de regra, assim, comigo, na minha experiência, a gente tem muitas empresas, muitos CNPJ e muito pessoa física também. Então, desde motoristas autônomos que só tem o seu próprio caminhão, ou aqueles que tem ele e o seu irmão, tem caminhão junto, ou ainda pequenas empresas também que tem 2, 3 caminhões. A gente até hoje não chegou a atender nenhuma empresa enorme, de frotas enormes. Né? Ali, o máximo tem 4 caminhões, por exemplo. A gente tem muitos clientes assim. Acredito que, inclusive, uma grande empresa, né, é capaz de pagar um serviço, inúmeros advogados, tem muito mais facilidade de ter acesso à informação. Mas nosso objetivo sempre foi estar do lado de quem mais precisa, tem mais dificuldade de chegar à informação e também de cobrar esses direitos. Entendi. Então, hoje, para você, tranquilamente, você atender um cliente que seja lá do Amazonas, por exemplo. Sim, não, perfeitamente. A gente tem clientes em todos os estados. A gente consegue trabalhar daqui de Cascavel, no Paraná, a gente atende todos os estados. A gente não tem cliente até agora, por exemplo, no Amazonas, no Acre, e acho que só por aí. O resto todo a gente atende, a gente já tem cliente. Como o sistema é virtual, a gente consegue acessar daqui o sistema. Então, a gente consegue atender de qualquer lugar o motorista.
Legal, show. Bom, é a facilidade da internet que vem fazendo que a gente já consiga avançar fronteiras de cidades, né? É E a verdade. informação também consiga chegar para as pessoas de uma forma muito mais facilitada. Até mesmo essa semana eu estava com um cliente e ele desconhecia que, por exemplo, ele reclamou que ele estava com restrição no CPF e ele não sabia que ele poderia abrir um CNPJ com restrição no CPF. Isso não tem problema. A restrição do CPF vai te acarretar outras situações no acesso ao crédito. Porém, você ter o CNPJ para você começar a ter seu frete próprio, não acarreta em nada. Você tranquilamente pode estar fazendo, né? Tanto que alguns pontos que tem que se atentar, que as pessoas acabam tendo dúvida, que é o seguinte: quem que pode abrir um MEI caminhoneiro, né? Primeiro passo, você não pode estar em nenhum CNPJ de sócio. E também você não pode ter um outro CNPJ MEI, né? E na atividade do MEI caminhoneiro, você pode ter única e exclusivamente a atividade de transportador. Você não vai poder adentrar com demais atividades, como uma promoção de vendas, um serviço administrativo ou uma outra atividade que você queira colocar além do transporte. Então, esses são uns pontos. E o que eu falo assim? Se você está no CPF e você se enquadra no requisito, pelo menos do MEI caminhoneiro, faz ele. Aí você pega o seu caminhão que está no CPF, faz um contrato de arrendamento para vincular a NTT nesse CNPJ e pronto, vira tudo CNPJ. Você não, Entendi. você não precisa exclusivamente pegar, exemplo, você tem um financiamento no veículo, você não consegue transferir sem estar quitado. Você faz o arrendamento. Você pega o veículo, faz o arrendamento, registra no Detran certinho, e aí a NTT passa a ser do CNPJ e não mais o CPF. E, tam Entendi. e também tem outras facilidades na questão de você fazer cadastro nas empresas, né? Porque muitas empresas, quando você está no CPF, elas pedem o documento original. Você vá até o escritório, apresente ali o documento do caminhão, apresente a carteira de motorista, assim por diante. E já no CNPJ eles já dão uma facilidade maior. Você pode ter ele todo escaneado e somente encaminhar pelo WhatsApp. Entendi. É muito mais simples, né? Muito mais célere também. Nesse formato de ter um MEI e fazer o arrendamento, nós temos diversos clientes que fizeram isso. Estou muito contente. Nunca tinham contribuição de INSS e agora já estão tendo ali, pagando a guia do caminhoneiro de R$ 175,34. Que Entendi. ela comporta da seguinte forma: você vai pagar 12% sobre o salário mínimo, então todo ano tem alteração, basicamente. R$ 1 ali sobre a parte de ICMS e mais R$ 5 pela parte do ISS, que é a prestação de serviço. Entendi. Nossa, muito legal, interessante esses detalhes, né? Não são tão facilmente divulgados assim esses detalhes. Então, se eu muitos pontos desses não sei, né? Que estou aí no meio na parte burocrática, com certeza muitos motoristas também não devem saber. E, inclusive, é uma situação que muitos gostam de fazer para proteger seu patrimônio, que é o seguro. Inclusive, até no seguro, dentro do CNPJ, em muitas seguradoras acaba ficando num valor mais reduzido, seja por cooperativa ou por seguradora normal, conveniada SUSEP. Sim, Bom, Letícia, nós estamos caminhando para o final aqui no nosso segundo bloco. Se eu fosse te fazer uma pergunta assim, se fosse para você orientar um caminhoneiro hoje, falar assim, você tem direito à estadia, e eles ficam com aquele receio, mas se eu buscar estadia, será que a transportadora vai voltar a me contratar? O que eu devo fazer? Na sua opinião, o que você falaria para os caminhoneiros que estão aqui ao vivo com nós e pudessem levar essa mensagem para que até mesmo perdesse esse medo e, se tem o seu direito, conseguir buscar de fato? então, existem várias situações importantes sobre esse assunto. Principalmente pelo fato de que a área do transporte é bem carente de leis, né? Então, muitas situações, muitas coisas, a gente não tem lei que fale sobre isso, que proíba, que permita, que fale como tem que ser. Então, a gente ainda tem poucas coisas a seguir e também a impor, para conseguir penalizar quem faz errado, a empresa que é injusta, né?
Então, nesse caso sobre vou cobrar estadia, mas a empresa não vai mais me contratar depois disso, então eu não vou cobrar. Vou falar no caso prático comigo. Quando um motorista me procura e ele passa os documentos para a gente fazer a cobrança, a gente entra em contato com a transportadora inicialmente para fazer essa tentativa de acordo, né, antes de fazer um processo. E nós sempre tentamos levar da melhor forma possível, sem que exista um conflito, né? As pessoas às vezes têm preconceito com o advogado, que não envolveu o advogado, pronto, acabou, fiquei bravo, briguei, surtei. E não, é só o nosso trabalho, a gente intermedia, assim como os sindicatos, né? A diferença de nós para o sindicato é que nós temos obrigação de trabalhar exatamente conforme a lei. A gente trabalha de forma preventiva, com cuidados para não obter outros danos, né? Então a gente entra em contato com essa empresa e tenta que isso flua da melhor forma possível. Se houve um acordo, que ótimo, a gente vê se o cliente aceita, fecha o acordo. Se não houver, a gente tem que passar por uma cobrança judicial. Agora, no caso comigo, como que eu faço? Quando acontece do cliente acabar tendo o cadastro bloqueado, alguma coisa assim, por causa da estadia. Porque hoje em dia isso acontece muito pouco. Assim, aqui no escritório a gente recebe estadias e dá uma entrada em estadia conosco diariamente, né? Assim, hoje eu posso colocar que já está em torno de 1.000 estadias aí dado a entrada. E assim, é a minoria que acontece de haver algum problema futuro. E quando eventualmente isso aconteceu, eu que negociei a estadia, eu vou falar direto com a pessoa que eu negociei lá, seja diretamente da empresa ou seja advogado, eu falo direto com a pessoa para tratar desse bloqueio até que se libere, né? Eu compro, porque eles sabem que eles não podem fazer isso. O que acontece? Como eu estava falando, temos muito poucas leis que falam sobre o transporte. Então, via de regra, é evidente que se é seu direito na lei receber a estadia, você não vai poder ser punido por isso de alguma maneira. Mas ainda não temos uma lei clara que diga isso, né? Que proíba a empresa de deixar de contratar o caminhoneiro porque ele cobrou estadia. Mas é uma coisa muito legal que está acontecendo agora, um progresso muito legal, que cada vez mais os motoristas, seja empresa, CNPJ, seja CPF, cada vez mais os motoristas estão cobrando os seus direitos, seja estadia, seja qualquer outra coisa. E aí o que acontece? Quanto mais vocês cobrarem, menos as empresas vão ter opção de contratar quem não cobra. Então, aí das grandes empresas de transportes que vocês conhecem aí, a gente tem muitos processos contra elas de estadia, né? A maioria delas não fazem, não tem nenhuma conduta de punição com o motorista. Justamente porque se eles fossem fazer isso com todos, eles não teriam quem carregar, não teriam quem transportar. Então é como eu falei, o que acontece se amanhã todos os caminhoneiros desistirem e não trabalhar mais? Seria a mesma coisa se elas decidissem restringir o cadastro de todos os motoristas que cobrarem a estadia. Então, quanto mais vocês não deixarem para lá e aceitarem essas situações de prejuízo financeiro, que é, digamos que a pior parte, né, é o que complementa a vida que já é difícil do transporte, mas as empresas vão ficar sem opção. Eles não vão poder escolher contratar quem não cobra se todo mundo cobrar, né? Eles têm uma demanda gigantesca de mercadoria para ser transportada. E isso já está acontecendo já faz tempo. Já faz anos que cada vez mais eu recebo mensagens, doutora, eu nunca cobrei estadia, mas agora eu vou cobrar. Isso faz anos que é assim. Então, quanto mais vocês se unirem e baterem o pé do que vocês têm direito, menos força e voz essas empresas que prejudicam vocês vão ter. Maravilha. Até outro ponto, né? Quanto mais a gente buscar o seu direito, eles vão começar a se atentar para que isso não se repita. Que é o melhor. E aí vai conseguir produzir mais e fazer mais frete durante o mês. Uma coisa que os motoristas precisam entender também é que não é ilegal a empresa te deixar lá esperando para carregar ou descarregar. Eles não estão cometendo um crime, não estão contrariando nenhuma lei, não estão fazendo nada de errado.
Infelizmente, não é nada de errado. Errado é não pagar a estadia, né? E não é um crime, é uma dívida como você dever lá na Casas Bahia. É a empresa te dever valores de estadia. Então, dessa maneira, imagina se a Casas Bahia lá, quando você está devendo no carnê lá, fosse lá na tua casa pegar suas coisas para te obrigar a pagar. Seria a mesma conduta que você estaria tendo quando você se recusa a descarregar uma mercadoria para obrigar a empresa a pagar a estadia. Então isso não pode ser feito. Não é mecanismo coerente e conforme a lei. Você não pode se recusar a descarregar uma mercadoria que você foi contratado somente para transportar como meio de obrigar o pagamento de uma dívida. Então existem meios corretos. E eu sei, gente, eu sei que não é fácil. Eu sei que na lei é lindo, e na teoria e na prática não é tão legal assim, não funciona tão fácil. Mas a gente tem que se preocupar com não piorar os prejuízos, com não aumentar mais ainda, e aí você acabar recebendo uma liminar do juiz que te obriga a descarregar, você perdeu o direito de receber a estadia daqueles dias que você ficou lá, e ainda é capaz de ter que pagar o prejuízo o prejuízo da empresa, né? Porque você não entregou a mercadoria. Então, essa orientação de não descarregar enquanto não receber é a pior orientação que essas pessoas que acham que entendem do transporte passam para vocês. Maravilha, perfeito. Bom, Letícia, estamos caminhando para uma hora, vai fechar nossa live. Quero deixar aqui o agradecimento a todos que estiveram presentes, agradecimento a você. E quero finalizar com a questão da parte da contabilidade, né? Você, pessoa física, CPF, que trabalhou a vida inteira, tem o seu pai, tem o seu tio, que atua dessa forma também. Busca orientação no profissional. Quem quiser seguir meu Instagram, a gente também está trabalhando com o canal do YouTube, né? Trazendo essas informações para vocês, para quê? Para tirar todo esse senso comum e poder te orientar de uma forma correta e te demonstrar que ter um CNPJ não é nem um bicho de sete cabeças. Você consegue ter mais lucro com isso, ter mais acesso ao crédito, diminuir os riscos do seu CPF e também da sua família com isso e ter mais segurança e lucrar um pouquinho mais cada dia que passa. E, juntamente com nossa parceira Letícia Cavalheiro, buscar seus direitos, né? Receber de fato o que é justo para você. Você não tem que ficar aí obrigado a ficar 15 dias numa fila para descarregar um caminhão e depois no final não receber nenhum muito obrigado ou ainda ser bloqueado pela transportadora porque você exigiu algo. Então, conteúdo riquíssimo hoje para vocês. Espero que vocês consigam contribuir com mais gente e em breve a gente vai fazer novas lives e vamos estar convidando vocês aí. Se gostaria de abrir para perguntas agora, para estar tirando a dúvida da galera, para que não fique nenhuma dúvida aqui e todos possam sair muito bem informados de hoje. Então, pessoal, só para finalizar aqui, eu fico o convite aqui, se vocês gostarem de participar do grupo dos caminhoneiros que temos no WhatsApp. Já faz algum tempo que temos esse grupo, são cheios de informações interessantes, atualizações legais, e também nos ajudamos com propostas de emprego que eventual colega obtenha, né? E também alguém está vendendo caminhão, manda lá. Então, são sempre informações muito importantes para vocês. E também me sigam no Instagram aqui, que tá aparecendo aqui junto com a live do Bruno. E eu espero vocês lá no meu perfil. Sobre o cálculo da estadia, por exemplo, que é uma dúvida muito recorrente, eu tenho no meu perfil post explicando como que faz o cálculo, como também a respeito do valor da estadia. Então tem todos esses detalhes lá no meu perfil. Então convido para me seguir no Instagram e me manda lá no direct seu número e seu nome completo, que eu consigo te adicionar lá no grupo para você participar disso também. Eu tenho algumas dúvidas aqui que foi mandado durante a live. Deixa eu dar uma olhada aqui para responder. Foi perguntado sobre os contratos, acho que vai ter pouco tempo, né, para a gente responder. Foi perguntado sobre esses contratos de 70 centavos, por exemplo, que eles fazem o motorista assinar, né? Então, eu recomendo que vocês não assinem este contrato de transporte lá. Quando eles entregam depois que você carrega, eu recomendo que você não assine esse contrato, tá? Porque aí a gente consegue cobrar depois o valor integral. Se você assinar,
Dificulta um pouco, mas ainda assim a gente consegue desconstituir, às vezes, esse contrato no judicial. Para CPF é mais fácil a gente conseguir anular esse contrato. Para CNPJ é um pouco mais difícil. Mas se você assinar, ainda assim a gente tenta dar um jeito, existe possibilidade, a gente depende da avaliação do juiz, mas a gente normalmente consegue dar um jeito de cobrar o valor integral. Show. Uma dúvida que me mandaram aqui, Letícia, qual que é o prazo para o imposto de renda? Bom, gente, agora dia 15 de março, mês que vem, inicia o prazo de entrega do imposto de renda, tá? Tem como a gente fazer esse ajuste, fazer uma formatação ali que consiga fazer sua entrega e declaração. Então, quem tiver com essa dúvida, segue a gente lá no perfil do Instagram, tem nossos contatos também de WhatsApp, telefone fixo, e a gente consegue estar entrando em contato com vocês, respondendo, tirando todas as dúvidas e fazendo a solicitação de documentos para a gente dar o encaminhamento. Beleza? Deixa eu só fazer uma observação final. Ficou algumas questões sem responder. Ali o Brendo trouxe um caso prático, o Jean Nogueira também trouxe uma pergunta. Mandem no direct, então, porque agora já vai cair a nossa live, porque a gente só tem 1 hora para fazer e o Instagram cai sozinho. Então, ficou algumas perguntas sem responder, me manda mensagem aqui no Instagram e eu respondo para vocês, assim como para o Bruno. Tenho certeza que ele vai ter o prazer de responder vocês também, tá? Porque já vai cair aqui, então a gente tem que encerrar de qualquer jeito. Beleza? Gente, muito obrigado a todos vocês. Mais uma vez, obrigado, Letícia. E manda-me direct lá e vamos respondendo. Podemos até fazer uns stories gravando. E vocês conseguem repostar também para fazer mais colegas. Vou fazer bem isso. Vou deixar uma caixinha de perguntas para vocês que estiveram aqui na live. E aí a gente responde lá nos stories. Até mais. Até mais. Tchau, gente. Boa noite. Bom descanso. Boa noite. Tchau, tchau.